Primeiramente, quero saudar nossos irmãos que estão nos acompanhando pela Rádio Canção Nova 100.3. Saudar também com a Humberto, nossa autoridade religiosa, o Willan, que é o responsável do texto dos homens, nossa também autoridade aqui no meio de nós. Também quero saudar de modo especial o vereador Robson, que está aqui conosco. Peço ao Senhor que nessa santa celebração, na liturgia de hoje, nós possamos sair daqui conscientes do nosso papel, do lugar onde Deus deve ocupar a nossa vida. A primeira leitura começa dizendo: acaso alguém teria conhecido o desígnio do Senhor se Ele não lhe enviasse o Espírito Santo que vem do alto? Alguém pode conhecer o desígnio do Senhor senão através do Espírito Santo? Claro que não. O Espírito Santo que move as nossas vidas, é o Espírito Santo que nos convence daquilo que nós devemos fazer, devemos ser. É o Espírito que vai à nossa frente. Então é interessante que o Evangelho, Jesus está colocando uma série de regras para aqueles que querem seguir. Uma das regras mais bonitas que eu acho está aqui. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Começa dizendo, olha, tem que deixar pai, tem que deixar mãe, tem que isso e aquilo. E pode até ser que isso pareça um pouco pesado, né? Mas o Padre Rafael deixou a mulher dele lá na casa dele e veio para Canção Nova. Você, quando se casou, deixou sua mãe e seu pai e saiu de casa também. Então, de certo modo, não é lá algo tão extraordinário, né? Mas quando nós dizemos assim, quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, esse não pode ser meu discípulo. Aqui começa a complicar as coisas. Nem sempre nós queremos assumir a cruz da nossa vida. Muitas vezes queremos fugir dela. Muitas vezes não carregamos a nossa cruz. A cruz do trabalho, a cruz dos desafios da vida, a cruz das incompreensões, a cruz até mesmo do matrimônio, de repente. Se você não assumir a cruz, você não pode ser discípulo de Jesus. Porque o sinal de Jesus é a cruz de Cristo. Esse é o grande sinal. Bonito ver no filme do Mel Gibson, da Paixão de Cristo, que Jesus, quando ele toma nos braços da cruz, ali no filme, mostra ele primeiro beijando-a. Primeiro ele beija a cruz, depois ele põe a cruz nos ombros e a leva. É por isso que você tem que beijar a sua esposa todo dia, viu, homem? Tem que beijar a cruz. Por isso, mulher, você tem que beijar o seu esposo. Mesmo que seja essa peste aí. Tem que beijar. Se você não assumir ele, não assumir ela, como que fica? Por outro lado, mais interessante ainda, não basta só assumir a cruz, não basta deixar pai e mãe, não basta só assumir a cruz. É preciso também um detalhe bonito do Evangelho. É preciso caminhar atrás de Jesus. Eu não posso querer caminhar na frente de Jesus. E tem muita gente hoje na nossa sociedade, cheia de informações e de sabedorias, que às vezes quer andar na frente de Jesus. Quer saber mais da vida do que a palavra de Deus. Quer entender mais, quer colocar normas e regras acima das normas e regras da igreja. É preciso deixar pai e mãe, filhos, tudo. É preciso abraçar a cruz, mas é preciso também andar atrás de Jesus. É Jesus que vai à frente. É por isso que na nossa vida você precisa ter a clareza da prioridade da tua vida. Na nossa vida existem graus de prioridade. E eu quero contar para você, talvez você não saiba quais são os graus de prioridade da tua vida. E eu quero te explicar hoje. A primeira coisa na tua vida, homem do texto, fiel, irmão aqui que participa da nossa missa, a primeiro lugar da nossa vida está Jesus. Primeiro lugar, porque é Ele que vai à frente.
Ele vai à frente, então ele precisa estar em primeiro lugar. Tudo que eu for fazer, primeiro eu preciso olhar se Jesus está à frente. Porque se Jesus não estiver na frente, você precisa parar. Deixar que ele passe à frente. Ou até mesmo você precisa parar e voltar para trás. Para encontrar Jesus lá onde ele está, lá atrás. É o movimento que nós precisamos fazer. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus. Em segundo lugar, às vezes aqui dá um incômodozinho. Tem gente que acha que em segundo lugar é o trabalho. Homem, o trabalho não está em segundo lugar. Tem gente que acha que o segundo lugar são os filhos. Homem, mulher, o segundo lugar não é os filhos. O segundo lugar é o parceiro, é o cônjuge, é o esposo e a esposa. Já falei isso várias vezes aqui, vai ser aqui. Porque depois os filhos crescem e saem de casa. Porque a palavra de Deus também é para eles, né? Eles também têm que deixar para o mãe. Então eles vão sair de casa. E vai ficar quem? Você e a cruz. Lembra da cruz que você tem que beijar? É essa que vai ficar. É você e a cruz. Em segundo lugar da tua vida é a tua esposa, homem. Em segundo lugar da tua vida é o teu esposo, mulher. Em terceiro lugar, padre, sou eu, terceiro lugar? Não, ainda não chegou você. Em terceiro lugar são os filhos. Aí sim vem os filhos. Em terceiro lugar. Lugar importante, viu? Importante, mas em terceiro. Em quarto lugar, sua família. Porque de repente sua sogra está precisando de uma ajuda. Você não pode ser um homem sem vergonha, sério, que não ajuda a família, não ajuda a sogra, não ajuda o sogro, não dá uma assistência. Porque o mandamento de Deus também está aí, amar e honrar pai e mãe. Então, claro, também devemos honrar pai e mãe, mas aqui entra no quarto lugar, a família. No quinto lugar, aí eu posso deixar esse lugar para você. Você ocupa o quinto, tá bom? Você ocupa o quinto. E depois você coloca seus amigos, depois você coloca o trabalho, aí você vai organizando os lugares. Mas também é preciso cuidar de si mesmo. Porque se você não cuidar de si mesmo, como vai trabalhar? Né? Às vezes a gente trabalha, tem uma doença, o que acontece? Acabou o trabalho, resolveu tudo, acabou. A nossa vida precisa ter graus de prioridade. Se você não põe a tua família, a tua esposa, no segundo lugar, põe o teu trabalho, põe os teus amigos. Ah, eu sou amigão, eu sou belezão. Né? Tu vai ver aí o que vai acontecer com você. Porque na hora que você ficar doente, difícil, no hospital, não vai ser teus amigos, não. Belezão que vai lá socorrer você. Vai ser teus filhos, vai ser tua família, vai ser tua esposa. Teu esposo. Por isso é preciso pensar na nossa vida. O que eu tenho feito da minha vida? Aonde eu estou colocando as prioridades? Estou invertendo os papéis? Talvez eu esteja. Então é hora de parar e mudar a direção da vida. Mas em primeiro lugar, Jesus. Me recordo que quando eu era muito criança, muito pequeno mesmo, eu tinha uns 7 ou 8 anos. Às vezes me diziam assim: ah, esse menino vai ser padre, não sei o quê. Aquela coisa, né? De criança, né? Aí um dia eu cheguei pro padre e já estava angustiado já com essa história de ser padre. Não queria. Aí disse pro padre: olha, padre, vamos fazer um combinado. Já é um padre salesiano, meu amigo, lá de Cuiabá. Vamos fazer um combinado, padre. Primeiro eu caso, tenho minha profissão, tenho meus filhos. Quando minha mulher morrer, aí eu viro padre. Combinado bom, né? Padre Humberto viveu esse combinado. Muito esperto. Muito esperto. Eu não esqueço do que aquele padre me disse. Eu não esperava. Falei, dei brincando, dei certo, mas não esperava tomar a porrada que eu tomei. No mesmo instante que eu disse aquilo, aquele padre salesiano disse bem assim para mim: ah, bonito, né, Rafael? Bonito, né, meu filho? Primeiro você aproveita a vida, faz tudo o que quer. Aí no final você vai dar o resto para Jesus? Você vai dar o resto para Jesus?
É o final de tudo que você vai dar para Jesus, é o resto? Está errado, meu filho. Para Jesus, eu preciso dar o melhor. Para Jesus, eu preciso dar o primeiro lugar. Você está dando o melhor para Jesus? Você está colocando ele em primeiro lugar? Pensa na tua vida. É muito importante pensar isso. O melhor é para Jesus. E você pode repetir comigo. Vamos repetir juntos? O melhor, o melhor, o melhor é para Jesus. Para Jesus é isso. Não deixa para dar o teu pior para Jesus, ainda dá tempo. Fala, mas eu já estou velho. Opa! Então corre atrás do prejuízo, né? Dê mais ainda para Jesus. Você está novo? Não perca tempo. Não perca tempo, dê o teu melhor para Jesus. Dê o teu melhor, estabeleça os graus de prioridade que precisam ser estabelecidos. Mas o nosso melhor, a nossa prioridade, precisa ser o Senhor, sempre Ele. Porque quem não renuncia à família, quem não renuncia os desafios, quem não renuncia a si mesmo, não é digno do Senhor. Por que Jesus diz, olha, tem que colocar a família em segundo lugar? Não é justo isso. É porque, de repente, né, você casou com uma pessoa que coloca ainda no primeiro. Então, de repente, tem que dar também o lugar dessa pessoa, né? Eu sei que tem gente aqui que quer casar e, de repente, o esposo, a esposa não participam da missa, não querem saber de Deus. Então, você vai deixar de ir à missa porque teu esposo não vai? Se você fizer isso, você está perdendo a tua alma e a dele. Faça você a sua parte, dê você o melhor para Deus. E aqui, mais uma vez, eu estou dizendo para morar na igreja. Que até isso, né? A gente tem alojamento aqui na Canção Nova, mas não tem hotel ainda. Não é para morar aqui na Canção Nova. É para equilibrar. Colocar Jesus em primeiro lugar. A esposa em segundo, os filhos em terceiro. A família em quarto, você em quinto e assim por diante. Por isso, vamos ficar de pé. E com a mão no seu coração,